venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindo a mais um programa do Está Escrito. Eu sou Evaldo Vicente e é sempre bom ter você aqui conosco. Em 1858, a legislatura do estado americano de Illinois, numa manobra política, usando um regulamento obscuro da legislação, enviou Stephen Douglas para o Senado americano ao invés de Abraham Lincoln, embora Lincoln tivesse vencido no voto popular. Quando um amigo próximo a Lincoln perguntou ao futuro presidente dos Estados Unidos como ele se sentia, ele respondeu: "Eu me sinto como um menino que deu uma topada com o seu pé. Sou grande demais para chorar e estou ferido demais para sorrir." A decepção e os desapontamentos fazem parte da vida de todos nós. Sonhos desfeitos, esperanças destruídas, oportunidades negadas, enfim. Não importa a sua idade ou sua condição social, não importa se você tem muitos ou poucos amigos, se você mora no campo, na cidade ou numa prisão. Não importa se a sua família é grande ou pequena, complicada ou bem resolvida. Eu garanto que a frustração em algum momento já bateu à sua porta. Algumas pessoas pensam que os cristãos, por exemplo, são imunes a tudo isso. Acreditam que, de alguma maneira mágica, ao aceitarem Jesus em sua vida, a frustração nunca mais fará parte da sua realidade. Mas logo descobrem que não é assim. Logo descobrem que a espera, a decepção, a frustração continuam a fazer parte do seu cotidiano. Existe uma diferença, porém. O conforto e a esperança que nós encontramos na Bíblia ajudam o cristão a encarar as frustrações da vida sob uma perspectiva positiva. Mas o que dizer de situações em que nos decepcionamos com a resposta do próprio Deus? Você já deve ter se perguntado muitas vezes por que é que Deus responde não a alguma de suas orações. Eu estou falando aqui daqueles pedidos que são realmente importantes para você. Afinal, há muitos pedidos que nós fazemos a Deus dos quais nem nos lembramos depois. Você sabe, coisas que de fato não são determinantes para o nosso futuro ou para o nosso bem-estar. Pedidos que fazemos, mas que nem temos certeza se vamos receber ou não. E no final das contas, nos damos conta de que nem era nada assim tão essencial. Mas há assuntos que são realmente importantes, pedidos que você faz a Deus e dos quais você vai se lembrar pelo resto da vida. Assuntos pelos quais você ora, suplica, clama a Deus. Assuntos que merecem horas de oração. Assuntos pelos quais você sente a necessidade de passar até mesmo noites em claro implorando pela ajuda de Deus. Isso envolve situações difíceis, de emergência, tribulações, a busca por uma saída para um problema complicado. E é difícil, é muito difícil, quando a bênção que você pede não vem. Quando Deus diz não. Afinal, se Deus é um pai de amor, um pai bondoso, se Ele está realmente interessado no seu bem, por que é que Ele diz não para algumas das nossas orações? Bem, como sempre, vamos buscar respostas para essa pergunta na Bíblia. E eu quero convidá-lo a acompanhar comigo a experiência de um personagem bíblico que eu creio vai nos ajudar a entender por que, em algumas situações, Deus nos responde não. Se você tem buscado uma resposta de Deus, mas não tem recebido, nós vamos juntos descobrir por que, estudando essa experiência de Moisés, Deus diz não. Sabe, Moisés era um homem de oração. Durante todo aquele período de sua vida em que ele foi o líder do povo de Israel, ele orava e intercedia pelo povo. E ele era poderoso na oração. Deus atendeu a oração de Moisés de maneira clara e positiva em vários momentos da história do povo de Israel. Por exemplo, quando faltou alimento e o povo veio até Moisés e seu irmão Arão para reclamar, Deus respondeu imediatamente. Veja o que a Bíblia diz aqui em Êxodo, capítulo 16, versos 2 e 3.
No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para morrer de fome, para fazer morrer de fome toda esta multidão. Moisés tinha que exercer muita paciência. Mas Deus imediatamente respondeu a Moisés e providenciou a solução. Veja o que diz o verso 4 na sequência. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Quando faltou água para o povo beber no deserto, mais uma vez eles vieram até Moisés. E ele orou a Deus e o Senhor providenciou a água da rocha. Mais adiante, o povo se mostrou mais uma vez impaciente, reclamando de Moisés e Arão e falando contra o próprio Deus. Leia comigo este relato de Números, capítulo 21, versos 4 a 9. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Moisés e contra Deus, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então a serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. O povo abusava da paciência de Deus e de Moisés. E quando a coisa apertou realmente, as serpentes invadiram o arraial, mordendo o povo e muitos morrendo. Eles se voltaram para Moisés pedindo que ele intercedesse com Deus por eles. E Moisés, um homem manso que era, um homem de oração, se sentiu comovido com o pedido do povo e orou ao Senhor. E o Senhor, compassivo que é, e bondoso que é, e amável, honrou a oração de seu servo Moisés e atendeu o seu pedido, providenciando uma solução. Mas agora, já chegando perto da terra prometida, quando Moisés estava quase completando a sua missão de libertar o povo do Egito e conduzi-lo até a terra de Canaã, Moisés faz uma oração por si próprio. E para essa oração, Deus responde não. Agora Moisés faz uma oração por si próprio, desejando que Deus realizasse um pedido pessoal. Mas Deus diz não. Veja o que a Bíblia conta aqui, como a Bíblia relata esse episódio em Deuteronômio capítulo 3, versos 23 a 28. Naquela ocasião implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as obras e os teus feitos poderosos? Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender e disse: basta, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com os seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o e encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Deus não apenas disse não para Moisés, mas respondeu de uma maneira dura, dizendo: basta, chega, não me fale mais sobre isso. Tente imaginar o sofrimento de Moisés. Tudo que ele queria era entrar na terra prometida, esse era o seu sonho maior. Quando ele fez essa oração, isso era realmente muito importante para ele. Mas Deus não apenas disse não, e disse mais: você não entrará nesta terra. Você apenas poderá vê-la. Que decepção, não? Será que você sabe do que estou falando?
Será que você já passou por uma decepção dessas? Você quer muito alguma coisa, você precisa muito de um milagre, mas Deus diz não. E por quê? A experiência de Moisés nos ensina 3 lições. A primeira dela é que Deus pode dizer não quando queremos colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. A verdade é que Moisés já sabia que não poderia entrar na Terra Prometida. Certa ocasião, quando o povo clamava a Moisés para que providenciasse água para o povo beber, Moisés contrariou a clara orientação de Deus. Ao invés de falar à rocha, como o Senhor havia orientado, Moisés, num dos seus raros momentos de impaciência, feriu a rocha. E por ter desobedecido a ordem de Deus, Moisés ouviu do próprio Senhor que não poderia entrar na Terra Prometida. Números capítulo 20, verso 12. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Agora, quase chegando na Terra Prometida, separado da Terra Prometida praticamente apenas pelo Rio Jordão, Moisés tenta, através de uma bela oração, influenciar ou convencer Deus a mudar de ideia. E ele começa por exaltar os atributos do Senhor, exaltar a grandeza e o poder de Deus, para em seguida arrematar: deixa-me atravessar, eu te suplico, deixa-me ver a terra do outro lado do Jordão. Às vezes eu e você fazemos exatamente isso. Nós apresentamos todo tipo de desculpa ou justificativa para não fazer aquilo que Deus claramente recomendou. O profeta Isaías descreve esse quadro, essa qualidade, essa característica humana no capítulo 29, Isaías 29, verso 13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. A verdade é que muita gente tenta impressionar o Senhor com orações bem construídas, com música e louvores em alto volume, com o falar em línguas, com o requinte da liturgia, com as roupas que vestem para ir à igreja, mas no dia a dia a vontade de Deus é desprezada. No íntimo da alma, o assim diz o Senhor não tem valor algum. Dentro do coração, a vontade humana acaba sendo soberana e os desígnios de Deus são desprezados. Nessas condições, meu amigo e minha amiga, Deus não pode atender a sua oração. Ele responde não quando tentamos colocar a nossa vontade acima da vontade dele. Uma segunda lição que aprendemos com a experiência de Moisés é que Deus pode dizer não quando menosprezamos a gravidade dos erros que cometemos. Por que razão foi que Deus disse anteriormente a Moisés que ele não entraria na Terra Prometida? Porque ao invés de apenas falar à rocha, Moisés feriu a rocha com a vara. Eu sei que à primeira vista você pode ter a impressão de que Deus foi muito severo com Moisés. Afinal, que diferença faz falar à rocha ou ferir a rocha? Será que foi um erro assim tão grave? E você pode percorrer a Bíblia de capa a capa e você não vai achar um mandamento sequer dizendo que é pecado bater numa rocha. Também não houve qualquer implicação ética ou moral. E no final das contas, falando ou ferindo a rocha, saiu água da rocha. Isso apenas mostra que nós sempre temos argumentos para apontar o erro dos outros. E temos muitos argumentos para minimizar a gravidade dos nossos erros. O fato é que o nosso pecado pode fazer com que Deus responda não às nossas orações. Mas quando eu falo do tipo de pecado, é o tipo de pecado que impede que Deus responda a nossa oração. Eu não estou falando aqui da nossa natureza pecaminosa, dos erros acidentais que fazem parte da trajetória cristã. Acidente é acidente, não é algo previsto. Na verdade, a Bíblia tem uma provisão para isso. No capítulo 2 da primeira epístola de João, 1 João capítulo 2, verso 1, nós lemos o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
Seria bom se nunca pecássemos, mas a nossa natureza pecaminosa nos trai, mesmo quando não queremos. Mas não é esse tipo de pecado que impede que Deus diga sim à nossa oração. O que eu estou falando aqui é de se acostumar a fazer o que não é certo. Estou falando de se acostumar a fazer o que é errado, como se fosse algo normal, a ponto mesmo de chegarmos a defender o que é errado como se fosse certo. Ao dizer isso, eu não quero que você faça uma imagem de Deus como um tirano que fica lá de cima, nos observando e nos castigando imediatamente por todos os erros que cometemos. Pensar assim seria diminuir muito a grandeza do nosso Deus. Mas há um problema sério quando alguém se acostuma a fazer o que é errado e pouco a pouco, de maneira talvez até inconsciente, vai criando justificativas, desculpas, novas verdades, novas convicções, tudo isso para justificar a sua atitude. Nesse momento, Deus se priva de atender à oração. Ele se priva de conceder a bênção que você pede. É como se Deus dissesse mais ou menos assim: se eu der a você essa bênção, você pode achar que está tudo muito bem. Você pode achar que não existe nada de errado com as suas práticas, com os seus conceitos, com os seus argumentos, com as suas teorias. E dessa maneira, Deus diria, eu estarei ajudando você a se afastar cada vez mais do meu ideal para a sua vida. É por isso que Deus se priva de conceder a bênção, porque Ele não pode cooperar conosco quando decidimos nos afastar do ideal grandioso que Ele tem para cada um de nós. Mas ainda assim você pode estar se perguntando se o erro de Moisés foi realmente assim tão grave. Eu vou dizer a você, foi muito grave. Quer saber por quê? Justamente porque a atitude de Moisés interferiu no plano ideal que Deus tinha. Deus tinha um plano especial ao dizer para Moisés que ele apenas falasse à rocha. Houve duas ocasiões nas quais Deus providenciou água da rocha para o povo. E nessas duas ocasiões, Moisés foi o agente do milagre. Deus queria, com esses dois milagres, construir uma imagem que ficasse para sempre gravada na mente do povo. Uma imagem do ministério de Jesus Cristo. Ao nos aproximarmos de Jesus com nossos pedidos, basta que falemos a Ele. Cristo, a rocha eterna, foi ferido na cruz pelas nossas transgressões e, portanto, nenhum de nós precisa feri-lo ao se aproximar dele. Tão somente precisamos pedir, tão somente precisamos falar. O apóstolo Paulo confirma que a rocha ferida por Moisés era um símbolo do próprio Jesus Cristo. Acompanhe comigo 1 Coríntios capítulo 10, versos 1 a 4. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Essa rocha era Cristo. E o profeta Isaías, no capítulo 53, verso 5, diz o seguinte: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. A rocha deveria ser ferida apenas uma vez. E que linda ilustração Deus havia planejado. Mas aquela desobediência de Moisés, aquele erro que à primeira vista parece tão pequeno, impediu que o povo que ele liderava e pelo qual ele era responsável tivesse um acesso completo a essa ilustração do ministério de Cristo. Há ainda uma terceira lição que essa experiência de Moisés nos ensina. E é que Deus pode dizer não à sua oração quando Ele tem algo melhor reservado para você. O grande sonho de Moisés era entrar na terra prometida. O grande projeto de vida de Moisés era entrar na terra de Canaã. Ele sonhou com isso, trabalhou por isso, conduziu o povo 40 anos pelo deserto, por esse ideal de entrar na terra prometida. Foi por esse motivo, foi para tentar realizar esse sonho que ele fez essa oração suplicante a Deus. Mas Deus disse não. Entretanto, se nós continuarmos a ler a história de Moisés, nós vamos ver que Deus o conduziu ao alto do monte e permitiu que ele contemplasse toda a terra prometida. Ali,
Ao mandar que Moisés olhasse para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, Deus deu a Moisés não só uma visão da terra de Canaã, mas Deus deu-lhe também uma visão de toda a história futura do mundo, até o estabelecimento da nova terra. Ali Moisés morreu. Deus o sepultou no local que ninguém sabe ao certo onde fica, e o próprio Deus veio com seus anjos para ressuscitar Moisés. Deus o levou para o céu. Moisés visitou Jesus no Monte da Transfiguração, juntamente com Elias. Enfim, pense bem, Moisés recebeu infinitamente mais do que tinha pedido. Por isso, a terceira razão pela qual Deus pode estar dizendo não quando você ora é que Ele tem algo infinitamente melhor reservado para você. Mas pense bem, preste bem atenção. Quando Deus disse não a Moisés, qual foi a atitude dele? Moisés deve ter ficado frustrado, deve ter ficado arrasado com certeza. Deve ter chorado, deve ter se lamentado, mas ele não se revoltou. Ele não abandonou a fé, não praguejou, não amaldiçoou o nome de Deus. Pelo contrário, manteve-se firme e fiel até o final. Moisés pediu algo grande para Deus e Deus disse não. Mas por ter sido fiel a Deus, o Senhor teve a oportunidade de fazer por Moisés algo muito melhor do que ele tinha pedido ou mesmo imaginado. Esse é um exemplo a ser seguido. Nossa lealdade a Deus não deve depender de milagres. Se você tem orado por uma bênção especial, por algo que para você é extremamente importante, e Deus tem lhe dito não, segue aqui um conselho: não solte a mão de Deus. Não abandone a sua fé. Não se separe do único ser todo-poderoso, porque Deus conhece você. Ele sabe o que vai dentro do seu coração. Você tem o direito de se sentir triste, decepcionado, você tem o direito de chorar, mas não perca a sua fé em Deus. Continue com Ele. Continue colocando sua vida nas mãos de Deus, com ou sem a bênção tão sonhada. Entenda que Deus pode dizer não, mas isso faz parte do grande projeto que Ele tem para a sua vida. Sabe, a nossa visão da vida é muito momentânea, é muito passageira, mas Deus nos olha com a perspectiva da eternidade. Ele não quer resolver as coisas para você visando apenas este momento aqui. Ele quer ter você hoje e quer ter você por toda a eternidade. Deus tem um plano para a sua vida. Sua vida está sob os cuidados de Deus. Não se esqueça que Deus pode demonstrar o cuidado dele por você de duas maneiras. Uma, concedendo bênçãos, e outra, retendo bênçãos. Conta-se a história da doutora Helen Roosevelt, uma missionária no Congo. Ela relata que uma mãe que vivia na região do nosso posto de missão faleceu após dar à luz a um bebê prematuro. Nós tentamos improvisar uma incubadora para manter o bebê vivo, mas a única garrafa térmica que tínhamos estava quebrada e nós não tínhamos como consertá-la. Então nós pedimos às crianças que orassem pelo bebê e por sua irmãzinha. Uma das meninas se ofereceu para orar e ela disse: querido Deus, por favor envie uma garrafa térmica hoje. Amanhã será muito tarde porque o bebê já estará morto. E por favor, querido Senhor, mande uma boneca para a irmãzinha do bebê, para que ela não se sinta tão sozinha. Naquela tarde, um grande pacote chegou da Inglaterra. As crianças olhavam ansiosamente enquanto nós abríamos a embalagem. Para surpresa delas, por baixo de algumas peças de roupa, se encontrava uma garrafa térmica. No mesmo instante, a garota que tinha orado tão sinceramente pela manhã começou a procurar mais a fundo lá no pacote. E ela dizia: se Deus enviou a garrafa térmica, eu tenho certeza de que Ele também mandou a boneca. E ela estava certa. Nosso Pai Eterno sabia com antecedência da oração sincera de uma menina. E 5 meses antes, Ele tocou o coração de um grupo de senhoras inglesas para que incluíssem aqueles 2 itens específicos no pacote que seguiria para o Congo. Eu convido você hoje a olhar para a sua vida através dessa perspectiva da eternidade. A perspectiva de que as respostas de Deus às suas orações, positivas ou não, fazem parte do grande plano que Ele tem para a sua vida. Que Deus o abençoe.
Ore comigo. Pai amado e querido, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua infinita bondade e a Tua misericórdia, porque o Senhor tem um plano para a nossa vida que não se restringe apenas ao momento em que vivemos, mas Tu tens uma visão da eternidade, um sonho glorioso para cada um de nós. Abençoa a cada um que me ouviu nesta mensagem, que o seu coração possa ser alcançado e tocado e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles. Eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa do Está Escrito. É sempre muito bom ter você aqui conosco. Obrigado por ter acompanhado mais esse programa. Você pode acompanhar mais sobre o Está Escrito visitando o nosso website, estaescrito.ca. Se você está fora do Canadá e nós não podemos enviar a nossa revista para você, você pode fazer download de vários materiais no nosso site. Você pode também visitar o nosso canal no YouTube, youtube.com/estaescritocanadá, e acompanhar alguns dos nossos programas lá. Nós estamos também no Facebook e no Twitter. Eu desejo que você tenha uma vida completa e realizada em Jesus. Que você possa ter muita alegria e muitas realizações e que o plano de Deus se cumpra na sua vida. E eu espero vê-lo aqui no nosso próximo encontro. Espero que você esteja aqui conosco e até lá, lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.